Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado aí para quem não me conhece. Meu nome é Felipe Pires, tá? Depois eu passo os meus contatos aí nas redes, né? Ou o meu Twitter, LinkedIn, enfim. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento seguro, né? Mas falar um pouquinho sobre o WaterSec, que é uma ferramenta open source aí que a gente desenvolveu na Zup. Então, para quem não conhece, a Zup é uma empresa que está o site da Zup, né? Onde a gente tem um único foco, que é criar inovação, né? Então é legal porque a gente tem o foco de trabalhar com produtos que possam melhorar a experiência do desenvolvedor. E aí é legal porque a gente está falando de um ambiente aqui onde todo mundo, né, trabalha com software, né, ou estamos falando de um capítulo da UASP aqui em São Paulo, onde tem toda essa parte ofensiva, defensiva, e, e eu, pelo menos, estou na área de segurança aí mais ou menos uns 6, 7 anos, não é muito tempo, eu sei, comparado ao Magno, né, que está há 25 anos só de área de segurança, né, fora a idade normal dele, então é bastante tempo. Então, a gente vê assim, eu tenho visto muito, a gente escuta muito falar sobre essa questão da briga, né, entre a parte que é desenvolvedora e a parte de segurança, né, o famoso cara que bloqueia o negócio. Então, a Zup é uma empresa que vem desenvolvendo já vários produtos nesse sentido, ou tecnologias no sentido de ajudar o desenvolvedor, e a gente desenvolveu ano passado um produto voltado para a segurança, né, olhando para essa experiência do desenvolvedor, mas olhando para o lado de segurança. Então, isso que é o legal. Então, isso aqui é só um pouco do que a gente faz, né, tem alguns produtos open source que a gente tem, então bem legais, assim, depois o pessoal pode dar uma olhada, assim, se quiser conhecer, porque, Desculpa enfim, a gente tem... interromper. A parte importante é assim, os produtos são open source. Isso é uma coisa muito bacana, tá? Todos os É, produtos que ele está sendo mencionado aí estão todos 100% no GitHub. E o bacana uhum. é que o material de hoje está na página da WASP, reconhecidamente pela WASP como um dos produtos muito bacana, né, Felipe? Vale a pena você mencionar isso também. Não, exatamente, era isso que eu estava comentando, né, e a gente tem uma página exclusivamente para open sources, né, que para divulgar isso, né? Que na verdade a gente faz um trabalho olhando para a comunidade, porque a gente sabe que entregar algo para a comunidade, ela vai poder agregar em termos de tecnologia e todo mundo vai é o famoso ganha-ganha, né? A gente sabe que não existe almoço grátis, mas nesse caso existe um ganha-ganha, né? A gente oferece tecnologia, a comunidade oferece tecnologia também, então todo mundo sai ganhando. Então esse é o bacana. E aí a gente desenvolveu justamente o OroSec o ano passado, né? Com essa visão, com essa ideia, né? De trazer inclusive ela já está dentro da OASP, ela é reconhecida como uma ferramenta que vinha para auxiliar e trazer para colocar pelo menos todo mundo na mesma página, né, uma ferramenta que trabalha com análise de códigos, análise estática de código. E ele não só trabalha com algumas análises de linguagem especificamente, como está aqui, né, como C Sharp, por exemplo, Java, entre outras tantas, Golang, como o Magno citou, como uma das principais linguagens aí para ambiente em cloud, né, como ele citou ao longo da conversa que que ele teve com a gente, mas também de algumas outras ferramentas, né, que podem nos auxiliar no processo, como o próprio Kubernetes que ele acabou de falar, né. Então, o OroSec vem com essa premissa. Para vocês entenderem, quando ele foi desenvolvido, foi em cima de uma necessidade, né, de uma linguagem específica que a gente estava fazendo um projeto, e aí foram feitas várias pesquisas, né, foram feitas aquisições de ferramentas que são de mercados, né, mas todo o processo digamos assim, de feature request de uma ferramenta, às vezes, privada, demora muito, né? Eu trabalhei durante 5 anos numa empresa privada de segurança, né, que casualmente o Magno trabalha agora lá na Trend, então, e a gente sabe que muitas vezes é um processo mais demorado, né, então o que a gente fez foi justamente desenvolver uma plataforma que nos auxiliasse, a gente começou a utilizar em casa e aí abriu isso para a comunidade, então isso que é importante. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né, eu vou falar um pouquinho sobre o OroSec, que é essa ferramenta. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho a visualização para ficar mais fácil aqui, para vocês enxergarem melhor. Né? Então, o legal é que eu já deixei em português, mas ela tem essas duas versões em inglês, né? O que é o OroSec em si. Quando eu entrei, então, ele foi desenvolvido com o intuito de trabalhar mesmo como uma CLI intuitiva para auxiliar o desenvolvedor. Então, imagina o desenvolvedor que está ali trabalhando com o seu código, né, no seu programa, e ele tem a possibilidade de através de uma CLI, né, rodar um poucos comandos e saber que aquele código que ele está desenvolvendo, né, ele pode ou não ter uma vulnerabilidade. E não só isso, mas ele traz algumas informações importantes que ele acaba trazendo, né? Então, não somente do código, mas, por exemplo, se ele tem algum tipo de vazamento, algum leak, né, o famoso leak vinculado, por exemplo, a uma key de uma AWS, né, ou de alguma outra plataforma nesse sentido, né? E também ele faz algumas análises de dependências de terceiros. Então, basicamente, assim, como ele vai
funcionar, eu vou explicar isso depois na prática, mas é só para dar um overview básico, assim, de como funciona a ferramenta como um todo, né? Então, basicamente, ele é super, super simples, né, de executar, né? A gente vai executar ele depois, pode ser executado também em esteira de pipeline, como vocês estão percebendo aqui na imagem, né? Que é uma coisa interessante, onde ele vai auxiliar nesse processo de CI/CD, onde, por exemplo, tu tem um processo de esteira, onde tu pode, por exemplo, deixar definido, né, que o OroSec vai rodar, deixar um action em cima disso, né, e se ele verificar que o código está vulnerável ou não, ele não entrega esse código, obviamente. Então ele tem pelo menos duas partes aí que vocês já podem perceber, que uma é do próprio desenvolvedor utilizando isso dentro do seu código via CLI, tem dentro da esteira de CI/CD, onde ele pode, de fato, executar, garantir essa camada de proteção na entrega, né, do projeto lá no final do ciclo de desenvolvimento, e ainda assim a gente também desenvolveu para o projeto em si essa integração com essa IDE, que é do Visual Code, né, justamente para poder, porque hoje em dia muito desenvolvedor utiliza o Visual Code, que eu vou demonstrar também aqui para vocês, essa extensão de IDE que também é facilmente utilizável ali. Então tem essas possibilidades justamente para facilitar esse trabalho, né, do desenvolvedor, como na aplicação do seu código, sendo de uma maneira mais safe, né, mais segura aí. E obviamente, quando tu tendo essas várias informações, né, que tu tem hoje em dia de código vulnerável, tu precisa ter um to-do, né, como é que eu vou resolver isso? Então, para isso também a gente tem essa parte da Manager, né, que foi uma das demandas que veio da própria comunidade, isso que é legal, para vocês entenderem como a importância da comunidade, né, de trabalhar isso, né, a Zup tem uma equipe hoje, eu faço parte do time de Developer Relation, né, sou advocate de segurança dentro da Zup, né, existe uma equipe especificamente voltada para olhar para a comunidade, né, escutar o que a comunidade está utilizando, escutar o feedback da comunidade e entregar isso para um produto open source. Isso eu acho sensacional. Então, por exemplo, a gente começou com o desenho da própria CLI. Com o tempo, né, veio uma demanda e veio as necessidades de colocar isso na esteira. E aí, depois disso, veio justamente os pull requests que a gente vem falando, né, que é o famoso pull request, enfim, as melhorias que o pessoal vem colocando nos issues do GitHub. Pull request, a gente desenvolveu justamente um gerenciador para essa parte de vulnerabilidade, justamente para os times de AppSec, por exemplo, utilizarem, né, se eu tenho algum gerente, algum coordenador que precisa ter um acesso disso, né, então dá para, eu vou mostrar depois que tem como a gente ter por exemplo, a gente consegue verificar quais que são os níveis de vulnerabilidades que determinado desenvolvedor está utilizando, ou determinado projeto, né, e aí em cima disso, por exemplo, um time de AppSec pode investir num treinamento específico em determinada linguagem, num treinamento de segurança melhor. Então, assim, ele consegue te direcionar não somente para tu corrigir teu código, mas também tomar uma ação do pós, né, disso, né? Ou seja, eu consigo, de fato, elencar essas informações por desenvolvedor, por vulnerabilidade, e aí eu vou mostrando depois para vocês, certo? Então, só para mostrar um pouquinho do que é o OroSec nesse sentido, né? Então, deixa eu voltar aqui para minha CLI, de fato, para mostrar para vocês como o projeto ele é super simples de utilizar, então qualquer um pode utilizar, é super tranquilo, né? Tem as maneiras de instalação, pode ser local, manual, imagem de Docker ou mesmo via pipeline. Então, eu vou utilizar uma instalação bem básica aqui, né, via CLI mesmo, para a gente começar a brincar aqui. Deixa eu só copiar esse código aqui. Vamos colocar aqui no nosso terminal. E vou simplesmente botar para rodar, né? Ele vai pedir para rodar, eu não deixei ele com administrador aqui, poderia ter botado sudo, né? Mas não botei. Deixa eu rodar de novo e ele já vai instalar. Tá bom para vocês enxergarem aí o terminal, o Cabelo? Depois você me confirma só se o pessoal tá conseguindo enxergar. Tá bacana, tá bacana. Tá beleza? Tá beleza. Só não funcionou aqui. Vamos lá, deixa eu instalar de novo. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sudo bash nemo. Vamos aqui. Nossa, aqui. Não permitido por aqui. Já está instalado, por isso que deu, tá dando erro. Não, beleza. Bom, mas de qualquer maneira, vamos lá.
Olha aí, até minha máquina deu uma... Já está aqui instalado, vamos lá. Então, voltando aqui, basicamente a gente vai rodar esse instalador, né, aqui no Bash, né. Deu um problema de permissão na minha máquina aqui. Sinceramente, eu não entendi por que deu esse problema. Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver entendido o que deu aqui. Mas um problema de conexão, porque ele não está batendo lá. Diretório. Enfim, depois eu vejo o que é. Eu de fato não. Deve ser um saga, deve ser direito de execução, o sudo da vida. Mas eu rodei como sudo, é estranho, deveria ter funcionado. Bom, enfim. Tá ok. Mas basicamente a execução dele executa ele normalmente, né, na verdade, e ele vai gerar esse binário de execução. Então, como eu já tinha instalado anteriormente, ele não deveria dar esse erro, mas pode ter sido por causa disso. Não teria que verificar o que é, mas como a gente está sem tempo, não tem problema. Quando a gente utiliza qualquer plataforma, a gente vai usar o help lá, né, para dar uma validada, o que tem de comando, como é que ele trabalha em si, né, pensando na CLI nesse sentido. Então, a gente tem já esse processo mesmo de estar validando. Então, ele tem um start, um generate, um help e a própria versão que ele está instalado ali mesmo. E aí, quando a gente olha aqui para o processo dele, de fato, outras instalações, tem as instalações mesmo, por exemplo, para Windows, que vocês podem utilizar, para outros tipos de plataformas de Linux, tem diretamente em plataforma Docker, né, para poder rodar isso, então é super tranquilo. E também, se der tempo, a gente mostra depois como a gente utiliza ele dentro do pai da pipeline, né? Então até tem um padrãozinho aqui que pode ser utilizado, né, um GitHub Actions para testar e para mostrar como é que funciona, né, com uns códigos, né, tanto eu quanto o time do Horus. Na verdade, o time do Horus criou, eu copiei isso aqui deles. Na verdade, eu criei uma pasta do meu GitHub com essa demozinho para fazer, né? O Nathan lá, que é um dos caras que ajudou a construir o Horus, né? E o time do Horus montaram essa demo também. Eu só fiz uma cópia disso aqui no meu GitHub. Depois que der tempo, eu mostro para vocês. Mas, basicamente, é muito simples o processo de execução do Horus, né? Então, aqui, por exemplo, eu já tenho algumas linguagens que eu vou testar, né? Por exemplo, PHP, Node, Java, entre outros códigos que estão vulneráveis, né? Basicamente, eu vou rodar o OruSec aqui, vou dar o start, né? E eu posso simplesmente, se eu rodar ele por default aqui, ele vai pegar exatamente o path e o caminho que eu estou localizado neste momento. Então, por exemplo, no projeto que eu vou estar trabalhando, que eu vou rodar esse scan, eu posso literalmente só executar ele assim, sem setar nada, ou eu posso setar, por exemplo, né? Deixa eu dar um N aqui. Eu posso simplesmente colocar o "-p" aqui, né, e setar o caminho dele onde eu quero rodar. Por exemplo, sei lá, home, tor, vamos dizer, eu sei uma outra pasta que eu tenho aqui, malwares, um outro projeto. Então eu posso setar ainda assim um outro projeto para rodar, ele vai escanear esse outro diretório, certo? Mas, Felipe, como é que eu faço também? Eu não sei todos os comandos do Horus. Então tem o help aqui, né, um "-help" aqui, que tu pode justamente ver as outras flags, né, os outros parâmetros que tu pode setar, por exemplo, né? Então tem esse aqui, por exemplo, a gente talvez vai usar depois, né, que é justamente para é um token de autorização que me permite fazer o acesso via API, né, ou enviar esses dados via API para o meu gerenciador, né, o meu manager, o OruSec Manager, tá? Então, legal. Bom, voltando aqui a nossa CLI, né, eu vou rodar ele diretamente no diretório que eu tô. Ele simplesmente já tem falado ao folder que tu está selecionando é o que a gente vai realmente executar. Eu vou dar uma execução dele, vou permitir que ele seja executado, né? E ele automaticamente ele cria esse como se fosse um ponto OruSec, né? Como se fosse um arquivo não é um arquivo de backup, mas é como se ele desse essa ideia, né? De como se fosse uma referência, e a partir desse momento ele está executando dentro dos meus códigos, né? Dentro daquele projeto que eu tenho ali, né? OruSec-demo. E ele vai fazer um escaneamento naqueles códigos para validar se eu tenho alguma key, algum outro tipo de vazamento, e ele já vai trazer esse relatório para nós aqui. Então, de novo, essa primeira parte que eu estou mostrando é justamente um acesso via CLI, né? Como eu comentei. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê justamente essa informação de quando que ele começou, né? Ou seja, ele iniciou agora, né? Então, pouco mais de
foi com menos de um minuto ele realizou esse escaneamento nesse código, como a gente está vendo aqui. Rodou esse escaneamento, né, ele traz a informação, por exemplo, da linguagem, né, do código que ele analisou, a severidade que ele encontrou, né, a linha específica, a coluna, né, e qual foi a security tool, isso aqui que é muito, muito legal que o OroSec tem, que é o seguinte, deixa eu voltar aqui na doc, para explicar para vocês mais detalhado isso aqui, que é muito, muito legal essa parte, que é como o Oros trabalha, né, como a engine funciona. Então, como eu comentei, ela é uma ferramenta SAST, né, e justamente ela usa alguns motores para auxiliar no processo de detecção desse código e dessa aqui. Então, por exemplo, ele tem vários componentes, né, que ele utiliza, algumas regras que ele utiliza, né, para fazer encontrar essas falhas, e aí entra interessante que ele também ele acopla outras ferramentas de análise. Então, por exemplo, para Python, por exemplo, ele usa o SameGraph, Safety, Bandit, entre outras aqui, e também tem os próprios motores desenvolvidos pela própria engine do Horus. Não, são motores desenvolvidos pelo time do OroSec que desenvolveu essas engines que são baseadas, obviamente, dentro dessas outras ferramentas que são utilizadas. Então, dá para ser utilizado tanto com essas outras ferramentas aqui, como a gente comentou, que tem essa integração, como também com as próprias engines, né? Por exemplo, o OroSec Kubernetes, essa aqui é uma engine desenvolvida diretamente pelo time do OroSec para entregar um código mais safe aí, né, dentro do que aconteceu. E, claro, dá para clicar aqui e entrar depois nos detalhes, entender como cada uma delas funciona, né? Por exemplo, essa questão dos leaks, né, que eu tinha comentado. Então, por exemplo, no AWS Manager ID, né, então aqui tem algumas referências, né, todas elas baseadas no CWE, né, que é o Common Weakness Exploitation, se não me engano, ou Enumeration, na verdade, que é justamente em cima dos CVEs que são publicados, assim por diante, para entender se tem isso dentro de algum código. Então, muitas vezes acontece isso, né? O dev vai lá, vai fazer um programa, ele está trabalhando num projeto, faz um ambiente de desenvolvimento, depois passa para o ambiente de QA, e muitas vezes ele comita, né, uma key ali dentro, né, ele faz um commit daquele código e acaba deixando uma key lá dentro, e muitas vezes, né, para quem já trabalhou na parte ofensiva e está aqui nos escutando, né, sabe que o primeiro recon que tu vai fazer numa empresa não o primeiro, mas um dos primeiros é fazer um recon dentro do GitHub, justamente porque tu encontra muita key vazada lá. Então, para evitar isso, né, é que o OroSec foi desenvolvido para também auxiliar nisso. Então, não somente uma ferramenta SAST, né, que olha para o código, né, mas principalmente olha com viés de segurança. Então, isso que é importante, certo? Então, aí que vocês conseguem entender essa tool exatamente, né, essa ferramenta que foi utilizada nessa detecção. Nesse caso aqui foi uma engine do próprio Java, do próprio OroSec, que detectou esse código, né. Então mostrou aqui a confiabilidade dele, que é uma confiabilidade baixa, né, o caminho exatamente, então vocês percebem aqui, ó, que justamente tem o caminho onde eu estou executando de fato o binário, né, então home, tor, demo, OroSec, e aí dentro aqui a gente tem dentro dessa main aqui, tem uma app.java, que é justamente esse aqui que tem uma vulnerabilidade. Então, ele mostra exatamente o código específico que está vulnerável, o detalhe, né, dele, e, inclusive, ele dá uma referência, né, desse hash. Então, por exemplo, digamos que seja quando a gente fala de vulnerabilidade, né, vamos dizer que é um risco aceitável, né, por exemplo, é algo que a minha app, ou que eu desenvolvi, por algum motivo eu reconheço isso que não, ele pode ser uma vulnerabilidade, mas ele é um risco aceitável, enfim, porque eu entendo que é um falso positivo. Então, na própria manager eu posso setar isso, né, ou justamente com essa referência, né, tem um arquivo de configuração em JSON que eu posso setar esse hash de referência para que no próximo escaneamento que eu faça, imaginemos que eu tenha rodado isso na minha pipeline, por exemplo, eu posso gerar um arquivo de configuração, com esse hash justamente para que ele justamente não quebre a minha pipeline e eu consiga passar pela minha esteira, certo? Então vamos lá. Aqui algumas outras informações que ele vai trazendo, a gente consegue perceber que ele segue a mesma ideia, né? Então sempre em cima de um código específico, né? Ele vai mostrando justamente a string, se é uma string, se é o código, qual que é o código especificamente, né? E ele vai sempre associando ao detalhe específico, né? Se é uma vulnerabilidade, se é uma criptografia antiga aqui, né? Que é uma criptografia mais antiga, né, ou na forma de utilização. Então ele vai mostrando tudo isso aqui de uma forma super intuitiva, né, e no final ele falou, essa análise teve um total de 7 possibilidades de vulnerabilidades que foram encontradas, né, e que foram classificadas da seguinte maneira:
2 delas são consideradas do tipo high, né? 4 do tipo médio e uma do tipo baixa, certo? E aí, depois ele finaliza aqui justamente essa análise, né? Então, eu já vi que tem uma pergunta do Pablo ali, quantas regras próprias o OroSec possui? Essas regras são greps ou regras de fluxo? Boa pergunta, na verdade, eu não sei exatamente o número de quantas elas têm, quantas engines exatamente tem, né? Teria que contar na prática aqui, mas elas têm algumas desenvolvidas, e todas as engines que são desenvolvidas, Pablo, elas são baseadas, na verdade, em cima do que o time de segurança vai desenvolvendo. Hoje, na verdade, hoje o time do Horus vai desenvolvendo, né? E também em cima daquilo que a própria comunidade vai colocando. Por exemplo, o Magno falou hoje sobre modelagem de ameaça, né? Eu tive um papo muito louco há 2 semanas atrás com o time do Horus justamente sobre isso. Se tinha como a gente colocar alguma função de modelagem de ameaça dentro do OroSec. Meio maluco, mas, né, por que não? Sei lá. Então, tudo na verdade, é possível, assim, a gente fazer. Bom, teve uma outra pergunta, né, que o Roberto colocou. Ele consegue mostrar qual parte do código está exposta ou não? Sim, é possível fazer isso, tá? Então, eu até vou usar, na verdade, aqui o VS Code, para ficar até mais fácil a gente ver e mostrar, mas é possível sim. Tá? Então eu já tenho eu já peguei o próprio repositório aqui do meu GitHub, né? Como eu comentei, eu vou vir em extensões, vou procurar aqui OroSec, vou instalar ele aqui, já está instalado, cliquei nele aqui e já vou iniciar a minha análise do próprio código, né? Então ele vai fazer essa análise no mesmo código que eu executei lá, ele vai fazer aqui. Se vocês repararem aqui embaixo, ó, ele está como Security Analysis Running, certo? Então ele está rodando essa análise aqui e já vai trazer essa informação para a gente, né, exatamente de como e quais são as falhas que ele possui, o código e assim por diante, certo? Vamos lá, galera. Vocês têm mais dúvidas? Podemos fazer um bate-papo aqui sem problema nenhum, tá? Só para vocês só para saber, eu executei o instalador aqui, funcionou tudo beleza no OpenSUSE, tá? Então foi alguma treta aí, funcionou bonitinho aqui, na minha máquina. Show de bola. E já vamos colocar. Show de bola. Demorou para colocar isso como pacote no OpenSUSE, né? Então a gente está com algumas ideias aí, né, para trabalhar com ele, né? Justamente algumas coisas enfim, para essa parte mais open source, estamos nesse trabalho, né? E, de novo, o importante da gente poder falar dessa plataforma é que existe uma equipe hoje que cuida, assim, que olha para isso, né? Então, quanto mais a gente tiver o apoio da comunidade fazendo esse trabalho, né, de fazer pull request, né, de auxiliar a gente tem um time dedicado para isso. Inclusive o Natan, tem o Natan, que é do time do Horus, ele está no chat do próprio YouTube aqui, eu estava dando uma olhada, ele está junto ali e estava respondendo, e o time atua diretamente nisso, né? Eles estão sempre trabalhando para melhorar o pull request, dão bastante apoio ao pessoal que está testando. Então, assim, a gente conta com a ajuda de vocês, né? Bom, vamos lá. O pessoal perguntou, tá aqui, ó, ele mostra exatamente onde que seria o código que está vulnerável. Tá vendo que eu só clico nele aqui e ele já traz essas informações para nós, né? Ou seja, onde que é o código que está vulnerável, né? Ou seja, ele acaba sendo bem intuitivo em qual seria o parâmetro especificamente, né? Que é um parâmetro que ele considerou, seja para um worm ou seja para algo que é extremamente crítico, né? Então, esse que é o legal dele. Então, imagina isso numa grande escala, né? E aí, como eu comentei, teria 2 possibilidades de poder trabalhar com Horus, né? Ou 2 não, ou pelo menos algumas, vai lá. Uma entregando a CLI, outra entregando, por exemplo, a integração com o VS Code numa IDE, né? Tem a possibilidade, dentro do ciclo de desenvolvimento de software, entregar ele lá na esteira, né, de CI/CD. Então, assim, isso auxilia muito nesse processo de desenvolvimento seguro. Aí o pessoal perguntou, Felipe, a parte web é fácil, é tranquila? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui e pedir para os deuses da Demos nos ajudar novamente. Então, vamos abrir aqui a nossa aplicação web, visão geral, né? E vou vir aqui em instalação.
né? Cliquei em instalação aqui, utilizando o Docker Compose, ele vai explicar mais ou menos o que que é. Basicamente tem que fazer é dar um git clone aqui do próprio OroSec. Então, para quem não conhece, para quem não sabe, né? Vamos lá. Vamos copiar aqui o nosso git, tá, zup. E aí, para quem tem alguma dúvida, né, a gente chega lá, tem a própria pasta aqui, o projetinho do OroSec, e tem toda a explicaçãozinha dele novamente, certo? Ups. Tem toda a explicação de como ele é. Então, aqui tem todas as informações de novo, tá em inglês, né, por ser um projeto, contribuir os issues, beleza. Então, se voltando para a documentação, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que fazer um git clone aqui, certo? Do meu repositório. Então, eu já vou fazer um git clone do meu repositório. Deu permissão negada, meus usuários não têm permissões, isso é bom, né? Isso é uma questão de segurança, né? Não dá moral para os caras. Aí vamos começar o processo de fazer o clone do git, né? Tá dentro da pasta certa aí? É nessa pasta mesmo? Sim. Ok. Desculpa. Tá tudo certinho. Desculpa aí. Não, tranquilo. Aí já tá aqui, ó. Aí ele vai criar a própria pasta do OroSec, né? Se a gente olhar aqui, ele criou uma pastinha chamada OroSec. Vamos entrar nessa pastinha aqui. É o usuário mesmo, Cabelo. É de propósito, porque o Kali antes, o Kali Linux, ele, quando instalava, ele já criava o teu usuário com root. Hoje, nas últimas versões do Kali Linux, né, que é uma distribuição Debian, o teu usuário não tem privilégios, né? Entendi. Então esse que é o detalhe. Então eu nem mexi nos privilégios justamente para tentar trabalhar com o menos privilégio possível. Deixa eu atrapalhar um pouquinho. Agradecimento ao Jomar pela tecla Ctrl D. Agora eu não deixo mais meu microfone ligado, pessoal. Desculpa aí. Não, show. Depois disso, como está na documentação aqui na doc que a gente pode ver, né? Eu vou entrar no próprio diretório, como eu fiz, e dar um make install, né? Dando esse make install, em teoria ele vai buscar essas informações no meu Docker Compose. Eu já tinha instalado tanto o meu Docker, eu já tinha dado um apt install Docker e apt install Docker Compose na minha máquina, né? Então ele já estava com esses componentes, que são os pré-requisitos, e ele vai começar a fazer a instalação, né, dessa estrutura web. Se a gente voltar para a nossa doc, percebam que ele já instalou aqui rapidinho, né? A gente voltar aqui, ele vai mostrar como a gente acessa, né? Então, o próprio já tem por padrão aqui ele vai explicando direitinho, né? Como é feito o acesso. Eu vou acessar localhost, vou simplesmente clicar aqui, né? E aí eu saí da documentação, deixa eu clicar numa outra aba. Deixa eu abrir uma outra aba aqui, ele já abre diretamente a aba do OroSec, né? Então, já vê que ele já entra aqui. Deixa eu pegar aqui o e-mail padrão. Vou colocar aqui. Vamos entrar, e ele já entrou. Estamos na console do OroSec Manager, certo? E aí eu vou simplesmente adicionar um workspace, né, para eu poder gerenciar os meus projetos. Então vamos pensar que eu estou começando agora, vou adicionar um workspace, um projeto, então vai ser o OroSec, né, o OroSec Demo. Demo, né, com O, e qualquer descrição, o ASP, SP. Vamos fazer um capítulo ASP com descrição, legal. Depois eu vou vir aqui em token, né, eu vou gerar um token, né, vou colocar aqui como token OroSec Demo, né, eu posso colocar para ele expirar ou não, e gerei aqui um tokenzinho, né, um token de acesso. A partir desse momento, tem sim, o Sérgio perguntou se tem sim, tem na doc ali, Sérgio. Depois disso, o que acontece? Eu venho aqui simplesmente, novamente na minha CLI, por exemplo, que eu posso fazer isso, né, na minha CLI, eu vou rodar, por exemplo, o OroSec de novo aqui, melhor, essa eu vou fazer diferente, como eu tenho uma outra pasta aqui de exemplos, né, no próprio GitHub do projeto tem lá, então vou pegar uma outra pastinha aqui, um projetinho em Go, né, que também tem alguns códigos vulneráveis, e vou rodar o meu OroSec aqui. Então, vou rodar o OroSec, Start, eu já estou aqui nesse caminho, eu só vou setar o "-a", e vou setar o meu token de autenticação. Por que está fazendo isso, Felipe? Porque através desse token, né, eu vou... Deixa eu só limpar isso aqui. Eu vou jogar todas as informações que eu rodar aqui diretamente para minha... Ops.
para minha console de gerenciamento. Vamos ver o que aconteceu aqui. Acho que é porque parte menos A. Estou tentando errado. Vamos ver aqui uma coisa. Eita. Ah, sim. Tá vendo só? É o nosso permissionamento. Vai ficar bravo comigo, né? Não. Beleza. Eu dei o sudo aqui, né? E agora, a partir desse momento, ele vai rodar. Eu peguei um outro, se vocês observarem aqui, né? Tem no próprio GitHub esses exemplos, então, se vocês quiserem brincar depois, utilizarem a plataforma, vocês podem utilizar, né? Dá para vocês usar, tem os próprios exemplos lá na página do OrusSec, né? E aqui a gente rodou ele novamente, né? Setando o token, e aí a gente percebe que ele rodou aqui, ele trouxe algumas informações agora de leaks, né? Para a parte, utilizando em Go, por exemplo, e ele rodou. Ao mesmo tempo que ele rodou aqui, se a gente voltar aqui na nossa console do Manager, né, que está um pouquinho pequena, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor, a gente vem em Dashboard, a gente vem em Workspace, e a gente já consegue enxergar aqui o relatório, né? Então, a gente teve 4 de nível médio, teve 2 do tipo de nível crítico, né, e teve uma do tipo low. Olhando mais para baixo, a gente consegue enxergar por vulnerabilidade por desenvolvedor. Então, por exemplo, isso aqui auxilia muito, pensando no time de AppSec, de novo, né, nessa estrutura de AppSec, onde tu tem um gerente que pode sugerir alguns tipos de treinamento, né, de segurança, tu pode fazer um trabalho mais proativo de segurança dentro do time, né, então pode ter um Security Champions, enfim, dentro do time de desenvolvimento, né, para poder auxiliar nesse processo. Dá para fazer elencar por repositórios, né? Então, em cima de projetos que estejam trabalhando. E aqui, por exemplo, a gente só tem uma linguagem que é Go, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente está com um pouquinho mais de tempo e vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a um diretório e vamos rodar isso aqui de novo, só que dentro da página exemplos. Então ele vai buscar. Você tá me boicotando, né, cara? Tá de sacanagem comigo. Faz parte, estou testando meu Ctrl D aqui. Não, os deuses da demo, o pessoal adora me zoar, né? Porque eu gosto de usar no quente mesmo, não gosto de. Tem PPT é importante, tá? Mas eu prefiro usar no Kentucky mesmo, valendo, né? Acho que é o PF. Estranho, vamos ver aqui. Vamos lá de novo. Ele está pegando aqui todos os diretórios, deveria estar Horus sudo, Horus sec, start, -A. Caramba. Ele não tá aí. Vamos de novo. Deve ser o token, né? Não, o token ele não expirou, eu não coloquei para expirar. O pessoal perguntou, o Vitor perguntou, dá para exportar os relatórios aí? Dá para exportar em formato de JSON por enquanto, mas eu sei que o pessoal está trabalhando num outro modelo. Justamente para trazer em outras... o pessoal aqui no card é o mesmo erro. Pronto. Eu coloquei menos P de PF e você tem o ponto barra ali para justamente pegar o diretório em si que ele estava, né, que ele está utilizando. O Vitor perguntou se tem dados para relatório. O pessoal está trabalhando em outros tipos de report, né? Mas por enquanto a gente consegue extrair alguns tipos de relatórios, mas mais em arquivo JSON, por exemplo, se eu quiser importar eles, por exemplo, num SonarQube, por exemplo. O SonarQube, por exemplo, ele olha mais para parte da qualidade do software, né? Então, obviamente, ele tem algumas features de segurança, mas o foco dele é para a qualidade do software. Então, no caso do OrusSec, ele já olha para um outro viés, né? Ele olha para um viés de segurança, um foco em segurança, como eu comentei, em leaks de vulnerabilidade, né? Se tem algum vazamento nesse sentido, né? Leaks de vulnerabilidade como é redundante, mas em algum tipo de vazamento de credencial,
nesse sentido, né? Então, esse aqui é o ponto importante. Então, eu rodei novamente aqui, né? E a gente vê que já tem muitas mais, né? Porque eu rodei no próprio diretório, né? Então, eu dei uma forçada no próprio path dele, por isso que eu citei o menos p, ponto barra, né? Para justamente mostrar o diretório raiz que eu estava ali, né? Que é o diretório onde eu rodei. Então, a gente vê que também que tem uma linguagem, por exemplo, Elixir, bem legal, que o pessoal, isso foi uma demanda da própria comunidade. E se a gente voltar aqui para o nosso gerenciador, para o nosso workspace e atualizar, ó, a gente já vê que já mudou o cenário, né? Porque foi um total de 2 repositórios, né? Que eu mudei, ou seja, um deles era só aquele primeiro que eu rodei em Go e o outro foi no repositório de exemplos. E aqui a gente consegue ter uma visibilidade por linguagem, olha que massa, né? C, C Sharp, né? Arquivos do tipo YAML, que nem o próprio Logan estava falando, né? E aqui o detalhamento dela. E aqui interessante, justamente ele vai mostrando, ó, o tipo de vazamento que é, a severidade, né? A descrição em si. Então tem algumas as informações. A própria console do Manager é bem interessante, né? Porque isso é uma plataforma que a gente está desenvolvendo bastante, tem muita gente da comunidade auxiliando e sugerindo coisas, né, com relação ao Manager, porque eu acho que é onde a gente pode melhorar também muito nesse sentido, né? Porque, por exemplo, para a gente ter uma visualização melhor da Manager, né, isso o pessoal já está trabalhando nisso, né? E para ter mais acesso a isso, né? Então aqui mesmo o pessoal perguntou sobre o código, né? Eu posso saber onde é que é o código vulnerável? Também aqui ele vai trazendo essas informações quando a gente coloca o mouse, né? O Jansen Holanda perguntou, ele pega PHP? Sim, tem inclusive PHP aqui nos projetos. Dentro dos próprios projetos aqui tem PHP. Mas as próprias... dentro dos recursos aqui, né? A gente consegue ver as ferramentas que ele utiliza, né? Pensando em PHP aqui, ó. Ele usa SendGraph e PHP CodeScan como base das engines. Tá aqui, ó. Bom, e com relação o OroSec no VS Code, segue a mesma ideia, né? Então, por exemplo, se eu fizesse, por exemplo, a utilização dele eu poderia rodar ele agora, por exemplo, utilizando esteira de pipeline, por exemplo, né? Eu poderia utilizar esse próprio exemplo aqui, né, que a gente tem aqui. Então, deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui. Ele já mostrou aqui que é vulnerável, né, do código. Basicamente, deixa eu voltar aqui para a nossa doc, para ele mostrar isso aqui. Talvez a gente não tenha tempo de mostrar isso aqui, ou talvez vale a pena até a gente fazer uma outra apresentação em algum outro momento, para falar justamente da utilização dele dentro da esteira de CI/CD, né, para a gente poder entrar em mais detalhes, porque demanda mais tempo, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, a gente consegue trabalhar com GitHub Actions, como eu falei, AWS Code Build, SQL CI, Jenkins, né? Azure DevOps Pipeline, GitLab CI/CD. Então, essas são algumas das plataformas que a gente consegue trabalhar dentro da esteira de CI. Então, aqui tem até um exemplo, né, de como é possível ser feito. E eu vou ver se a gente consegue fazer aqui essa aqui do nosso GitHub Actions, né? Justamente talvez a gente não tenha tempo para fazer toda ela aqui. Então, basicamente, tem até um passo a passo de como fazer isso, né? O próprio... Acho que esse aqui não sei se tem na doc aqui, porque tinha na antiga doc, né? O passo a passo. Mas, basicamente, quando a gente utiliza o GitHub Action, ele tem um padrão específico que tem que ser criado, né? GitHub, Workflow. Então, basicamente, eu vou criar um arquivo aqui do tipo YAML aqui, sec.yaml. Vou colocar ele aqui. Vamos ver como é que tá a nossa... Deixa eu voltar aqui para o nosso... Deixa eu voltar para o meu... Agora que o bicho vai pegar. If status, aí eu mexi um monte de coisa nele aqui. Tá aqui o YAML deletado. Vamos ver. Bom, vou adicionar ele no Git, né? Bom, basicamente só para algumas informações são importantes, então a gente vai fazer uma execução de um job nele aqui, né? E setando esse job como OroSec Security.
o que a gente vai rodar basicamente a gente vai rodar esse dentro da própria esteira de CI, né? Ele vai fazer o quê? A gente vai chamar a execução do binário exatamente como eu fiz pela CLI. Vou setar o OroSec Start aqui, né? A mesma coisa que eu fiz na CLI, setei o "-p" aqui, que foi o que eu tinha feito, né? E o "-e", que é justamente para ele dizer se ele vai encontrar alguma falha para que ele de fato venha quebrar a pipeline em si, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, utilizando, eu poderia botar aqui, por exemplo, o "-a", para ele jogar isso diretamente para manager, e depois colocar só setando o caminho da API de fato, que de novo, talvez a gente não dê tempo para a gente fazer aqui, para a gente poder executar tudo isso, né? Então, eu vou dar um git commit aqui, git commit "-m", deixa eu subir essa linha aqui para ficar mais fácil, o OroSec jobs, né? Ele vai fazer o workflow, vai chamar esse YAML que a gente criou aqui, dá um git push origin master, que eu acho que eu estou usando master também ainda. Ele vai pedir uma senha, né, que eu botei aqui só para essa demo, eu criei. Ele vai fazer essa execução na master e, em teoria, se eu fiz tudo certo, ele vai subir uma action aqui e deu errado, porque, já sei porque deu erro, porque por algum motivo, eu não sei que motivo é esse, olha só que loucura, quando eu dou se eu vim aqui nesse cat, home, tor, demo, OroSec, mas só sei direto aqui, ó. Por algum motivo, ele não salva o meu YAML, acho que o meu problema é como é que se chama? Esse aqui é meu problema. Eu acho que é o meu VS Code que está com um problema. Então a gente vem aqui, a gente faz o seguinte, cd.github, nós resolve no quente. Vai no braço. Tem que ser no braço, a gente vai, né? A gente resolve aqui na... Quer ver, ó, se eu for ler esse arquivo que eu acabei de ler, tá vazio, tá vendo? Aí eu vou vir aqui, ó. Você acha que me derruba? Quem então, sabe faz e resolve ao vivo, né? A gente tenta, né, cara? Se der certo, se vai dar certo, não vai dar certo, a gente vai ver isso agora. Beleza, agora se eu ler ele de novo, ele vai estar aqui, né? Beleza, agora, em teoria, funfa, hein? Vamos lá, git ponto, git commit, tá, agora vamos lá, git push. Deixa eu limpar isso aqui para não tirar. E vamos de novo. Vou pedir a senha outra vez. E ele vai fazer agora, ele vai subir a nossa action. E aqui ele subiu, ó. Agora está funcionando. Tá vendo? Então ele está em processo de análise. Agora dentro da minha esteira ele vai justamente rodar esse action, né? Ele está iniciando dentro da minha esteira. Podia ser o Ctrl S, eu não sei se eu... Bom, e aí a gente vê que ele rodou aqui, né? E ele está executando aqui justamente dentro da minha esteira. Então, se ele rodar e deu algum problema, né? Nesse meu caso aqui, o problema que ele deu foi o mesmo problema daquela outra, o mesmo erro que deu no meu binário. Então, ele não chegou nem a rodar o código em si, né? Ó, ele faz justamente aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Meu arquivo YAML que ele executou, né? Eu posso dar um rerun aqui de todos os jobs para ele tentar a execução novamente, né? E vamos ver se ele... Mas provavelmente deve ser alguma questão do meu usuário aqui que não tá sem moral. Esse meu usuário do Kali aqui. Exatamente, por isso que ele não tá rodando. Enfim, bom, para a gente não se estender muito, né, já são 9h30, mas basicamente o que ele vai fazer aqui, ele vai dar o mesmo log, né, o mesmo log de execução que a gente teve aqui em cima. Ó. Ele vai fazer isso, nesse caso, como é um código que continua vulnerável, né, que ainda está falho, ele vai quebrar a nossa pipeline e não vai deixar com que ele suba de fato para a nossa master, né? Então, ou não suba para o commit, não suba para a produção em si. Então, isso que é o bacana. Dito isso, galera,
a gente finaliza por aqui para a gente não se estender muito, né? Mas, de novo, a gente tem muita coisa que dá para falar do Horus, daria para a gente, se vocês olharem a documentação dele, tá toda ela em português, né? Tá toda ela fácil de compreender. A gente poderia ficar aqui pelo menos mais umas 2, 3 horas, dá para a gente fazer um workshop do Horus, tá? Dá para a gente fazer muita coisa com essa plataforma, né? Em uma hora é pouco tempo para a gente acabar falando tudo, mas deixa eu voltar aqui pro cabelo. Mas na prática é isso.